Então, eu queria começar a tarde de hoje agradecendo muitíssimo aos palestrantes de ontem, né? Claro, o doutor Alexandre Trindade, que fez um panorama geral da logística reversa no Brasil. Depois tivemos aí o doutor Luciano Lobert, da Abrampa, falou da experiência do Mato Grosso do Sul, com o amigo Fernando, o colega Fernando, do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, o que mostra, secretário, a importância da gente estar se aproximando dos tribunais de contas, né? Eu sou sempre muito suspeito, porque eu trabalhei no Tribunal de Contas, fui servidor efetivo do Tribunal de Contas, concursado, e sei que lá no Tribunal de Contas nós temos um corpo técnico sensacional que pode nos ajudar muito na questão que envolve a logística reversa. Então, eu queria abrir o evento, lembrando que, como hoje é um segundo dia e tem novas pessoas, a gente ficou sabendo aí que tem novos inscritos, então, algumas coisas que eu vou falar hoje, queria a paciência de vocês, que serão repetições do que eu falei ontem, como, por exemplo, os agradecimentos. Queria agradecer novamente a nossa Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Luciana Andrade, que ontem nos brindou na abertura, sendo muito gentil, mostrando da importância de trabalhar a questão dos resíduos sólidos. É uma política pública muito cara para todos nós e nós tivemos essa honra. Agradecer muitíssimo a presença da nossa querida Cristina Seixas, promotora lá da Bahia, que é a presidente da Abrampa. Lembrando a todos que nós temos programado aí para setembro a realização da Abrampa presencial. Então, nós estamos aqui torcendo para a vacinação, estamos torcendo para que isso, que essa realidade se faça mesmo presente, porque precisamos nos ver, né? É claro que estar por vídeo também aqui é um grande prazer, mas, assim, pessoalmente, dando aquele abraço, dando um beijo, ainda mais eu que sou geminiano, gosto de abraçar, gosto de beijar os amigos, né? A gente sente muita falta. E principalmente tratando da Abrampa, onde nós temos uma fraternidade muito grande. Então, fica aqui registrado o nosso cumprimento à querida Cristina Seixas pela presença, estendendo a todos os membros, servidores, a turma lá que colabora com a Abrampa, temos o Alain, temos uma turma grande lá que nos ajuda muito. Queria também, mais uma vez, cumprimentar o meu querido amigo Hermes Zanetti, que é o diretor-dirigente, dirigente também, Hermes, né? Como é que é CEAF? É dirigente também, né? Dirigente do CEAF, que é o nosso centro de estudos, né? Sem o CEAF, a gente não consegue fazer os eventos. Hoje em dia, a cada dia que passa, o Ministério Público vem procurando se profissionalizar, então nós temos hoje, qualquer evento que a gente faça, evento de grande porte, com certificação, passa pelo crivo do CEAF, passa, na verdade, por critérios, escolhas científicas de formatação muito bem elaboradas pelo Dr. Hermes, inclusive com relação a tempo, relação à quantidade de participantes, de dias, né? Então, isso tudo é muito estudado por ele e pela equipe dele. Então, eu queria agradecer muito ao Dr. Hermes, não só pela presença, mas também por toda essa colaboração que ele tem nos dado. E falar para ele que nós temos engatilhado aí o evento de saneamento, mas ontem, doutor Hermes, tive a notícia da Abrampa, que a Abrampa está montando um curso de saneamento. A gente podia fazer uma parceria, né? Quem sabe a gente pega o curso da Abrampa, assiste o curso da Abrampa e no último dia a gente faz um panorama aqui do Espírito Santo, né? Faz um mix, para a gente poder não ter coisas repetidas e ter o nosso olhar caseiro, né? Que é até uma proposta daquele fórum lá, estratégico, né? Que nós participamos lá. Então, fica aqui os agradecimentos ao CIAF, a equipe do CAOA, que é o Centro de Apoio do Meio Ambiente. Nós temos um centro de apoio de servidores, estagiários, colaboradores, que dão apoio aos promotores de todo o Estado e também nos ajudam muito na realização desses eventos. Queria também cumprimentar todos os membros do Ministério Público aqui presentes, alguns já apareceram aí para mim. Depois, o negócio é assim, né? A pessoa aparece e some, né? Mas eu vi o Wagner, eu vi alguns aí já, agora, assim, porque sumiu aqui agora. Então, fica aqui meu forte abraço e agradecimento pela presença, que a gente sabe que são muitas tarefas. Estender aos assessores dos colegas, né, os assessores que são nosso braço direito, esquerdo, perna, né, nos ajuda aí nessa tarefa difícil, que é a questão ambiental, e aos todos os servidores, estagiários, todos os colaboradores. E, evidentemente, agradecer aos palestrantes que estão aqui hoje nos brindando, né, com as suas informações, com os seus conhecimentos, de forma voluntária, sempre bom dizer isso, né? Estamos com o secretário hoje de Estado aqui presente, tirou a tarde para estar conosco. Então, queria desde já agradecer
e a doutora Isabela, que dispensa apresentações, uma pessoa que vem há muitos anos trabalhando com essa questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, repito, é uma política ambiental difícil, muito difícil, transdisciplinar, que envolve não só conhecimento, mas, acima de tudo, paixão, né? A gente trabalhar com isso tem que ter muita paixão, porque são muitos obstáculos para a gente poder, todo dia, tá ultrapassando, e, às vezes, a gente até, eu não digo que desanima, mas vê com olhos assim de muita dificuldade. E se a pessoa não tiver paixão, não tiver realmente, não abraçar a causa, fica muito difícil. Então, fica aqui meu agradecimento à doutora Isabela. Ontem já o reconhecimento do trabalho dela pela Procuradora-Geral de Justiça, o que nos engrandece muito, nos honra, né? E a presença da presença da presidente da Abrampa, o que torna esse reconhecimento nacional, o que para nós, o Espírito Santo, é motivo de muita honra, de muita satisfação. Antes de anunciar aí, de falar da biografia do Fabrício, eu vou chamar de Fabrício, porque o Fabrício tem sido co-irmão do Ministério Público, pessoa extremamente acessível, né? E tem certeza, Isabela, que quando a gente começar a apertar um pouquinho da logística reversa, ele virá conosco, tem certeza que ele virá conosco, né? É uma pessoa que já se demonstrou aí em vários momentos. Eu lembro da crise do óleo, né? Aquele problema do óleo, ele abraçou aquela questão e foi realmente um trabalho muito bacana. E não vai ser diferente. Então, eu acredito muito. Aqui no Espírito Santo não é à toa que chama Espírito Santo. Nós temos um espírito aqui de colaboração com as questões ambientais. Não somos perfeitos, temos ainda muito o que fazer, mas, sinceramente, eu sou muito otimista em trabalhar no meio ambiente no Espírito Santo. Assim, raramente a gente vê alguém que não queira fazer o trabalho. Às vezes a pessoa tem dificuldade, às vezes até de conhecimento, mas acho que vontade todos nós temos de melhorar. O Estado não é à toa que o Estado está aí na ponta, na União, em diversas avaliações. Eu queria só chamar a atenção que nós, em virtude do número de participantes, que são muitos, e também por estratégia, até por uma orientação do CEAF, em acordo com o CAU e conosco, nós deixaremos os microfones desligados para que haja uma melhor escuta das palestras, e também as perguntas serão colocadas no chat, e eu peço àqueles que quiserem fazer pergunta, que façam a pergunta e identifique o palestrante. Então, se for uma pergunta para o secretário, identifique o secretário. Se for para a doutora Isabela, identifique a doutora Isabela. E coloque o e-mail. Por quê? Caso a gente não consiga, lá no final, né, porque a previsão o secretário fala de 15 às 15h45, está um pouquinho atrasado, mas ele vai ganhar aquela prorrogação do futebol lá, que o juiz dá lá, né? Aí depois a doutora Isabela falaria até 16h45, mas deve ir até umas 17 e pouquinho, e aí a gente abre para as perguntas. Então, a gente está limitando aí 3 a 4 perguntas por aqui, mas depois, as perguntas que ficarem pendentes, a gente vai fazer questão, aí, é claro, eu preciso do acordo dos palestrantes, a gente encaminha por e-mail essas respostas, né? E aí eu pediria aos palestrantes que disponibilizassem aí os e-mails. E desde já, se for possível, se vocês forem fazer a apresentação, que disponibilize a apresentação. Por quê? Porque o CEAF, gentilmente, está gravando o evento, tanto de ontem quanto de hoje, e será editado. A edição vai demorar um pouquinho, tivemos contato com o CEAF tem alguns eventos na nossa frente, então nós temos que aguardar, dá muito trabalho, e o CEAF tem feito um trabalho muito bacana de edição, mas logo quando tiver à disposição, a gente pode estar colocando no site do Ministério Público e avisar que está à disposição para o acesso. Antes de começar, porém, eu queria saber, como ontem ela não conseguiu falar, eu gostaria de saber se a nossa querida Cristina, presidente da Abrampa, quer dar uma palavrinha. Da mesma forma, franqueio também a palavra ao doutor Hermes, que também é sempre muito bom ouvi-lo. Eu sempre falo, né? Além de ser colega do Ministério Público, é um profissional acadêmico, reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Então, quem está, evidentemente, aí no evento, será brindado com essa fala. Então, a Cristina está por aí, nossa presidente? Não, primeiro eu quero agradecer as suas palavras e parabenizá-lo e a toda o Ministério Público do Espírito Santo por esse evento, que desde ontem eu estava querendo assistir, mas ontem, por outros compromissos, eu tive que me ausentar. Mas hoje estou aqui, firme e forte, após a nossa Assembleia Geral da Abrampa,
que infelizmente teve que ser virtual, porque hoje nós estaríamos aí em Vitória, né, se tudo tivesse dado certo, comemorando com vocês o nosso congresso, que era 2020, agora é 2021. Eu quero lhe agradecer também por todo o empenho, né, seu, de Hermes, da própria Procuradora-Geral do Ministério Público do Espírito Santo, de todos os colegas do Espírito Santo, por ter abraçado e ser o nosso anfitrião nesse evento, que com certeza nós vamos conseguir realizar esse ano, em setembro. Dizer que a Abrampa sempre estará disponível e aqui preparada para atender aos colegas do Espírito Santo e de todo o Brasil. Nós estamos efetivamente buscando criar um cronograma com a escola da Abrampa, com a doutora Silvia Capelli e os demais membros da escola, voltados para essa capacitação e essa análise da nova lei de saneamento, né, desse novo marco regulatório que alterou a lei de saneamento. Então, a gente está pensando muito em programar um curso do mesmo nível que a gente acabou de fazer da regularização fundiária, que foi um curso muito bem construído e elaborado, inclusive com apoio de Hermes, então e outros colegas. Então, nós vamos preparar agora um cronograma de novos eventos, novos encontros, para que a gente possa debater essas questões. Então, é um prazer e acredito que vai ser um momento mesmo de debate desse terrível, né, questão relacionada, inclusive, à pandemia, ao saneamento básico, e a gente vai conseguir fazer juntos, então, esse enfrentamento. Agradeço e, mais uma vez, é um prazer estar aqui ouvindo os colegas, principalmente minha amiga Isabela de Deus Cordeiro, que tem sido uma amiga de muitos anos, né? Parabéns aí pelo evento, parabéns a você, a Hermes, a todos que estão aqui. E conte com nossa parceria sempre. Vou deixar, agora já vou passar por Hermes, mas eu não podia deixar de agradecer e dizer para você que nós, em momento algum, eu, Hermes, toda a turma aqui, a gente nunca desistiu de fazer a Abrampa aqui, jamais. Agora é a questão até de, sabe, não digo de honra não, mas a questão de humanidade mesmo. A gente precisa muito tê-los aqui. Então, a gente vai continuar na mesma pegada e vamos realizar esse evento aqui. O governo do Estado, inclusive o Fabrício, né, tem aí, ele sabe bem disso, tem apoiado muito essa iniciativa. Todos querem a Abrampa aqui, se Deus quiser, nós vamos fazer a Abrampa aqui. Doutor Hermes. Excelente, Marcelo. Eu, na verdade, eu só ia complementar isso mesmo, né? Nós temos uma grande expectativa aí de realizar o evento da Abrampa. Talvez esse ano presencialmente não seja possível, mas eu queria comunicar a todos que estão aqui, não estavam na reunião da Abrampa, que uma moção do colega Luciano Lobé, viu, Fabrício Machado, nosso secretário, foi movida para que nós tivéssemos, seja em 2022, seja em 2023, seja em 2024, quando for possível o próximo evento presencial, ele tem que ser no Espírito Santo por uma única razão, porque muqueca só capixaba. Vou aceitar. A gente conversa. Hoje ela vai aceitar. Bom, gente, eu agradeço a presença de todos, a fala de todos. Né? Começamos muito bem, né? Acho que começamos com o pé direito, com as presenças aí da nossa Cristina, do Hermes, e a doutora Luciana, tenho certeza que está torcendo pelo nosso sucesso. E vamos começar, então, hoje o evento, são 2 palestrantes. O primeiro palestrante é o nosso secretário de Estado de Meio Ambiente, Fabrício Érico Machado. Ele vai falar sobre a logística reversa no Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Então, nós temos aí um plano estadual, e lá dentro do plano estadual, como não poderia deixar de ter, temos lá a previsão da logística reversa. Currículo, o nosso secretário é bacharel em Direito, isso é muito bom, porque ele vai saber a nossa linguagem, não tem como fugir. Com formações em licenciamento e regulação ambiental rural, perícia ambiental e licenciamento ambiental de estações de tratamento de esgoto. Por exemplo, está em casa, então não tem como, né, não cumprir rigorosamente com toda a normatividade. Foi vereador e secretário municipal do Meio Ambiente, Serviço Urbano e Saúde de Viana, onde conheceu a nossa querida Isabela, e lá ele aprendeu um pouco mais ainda da questão de resíduos sólidos, né? E é presidente estadual do Partido Verde. Que bom, né? Um partido muito interessante, um partido simpático. Pelo menos o nome, né, Fabrício? Então, Fabrício, eu vou fazer o seguinte, como você teria e tem direito a seus 45 minutos, eu vou começar a marcar agora,
e a palavra está com você. Aí, em seguida, vem a Isabela e, no final, nós teremos um tempinho aí para perguntas e respostas. Então, Fabrício, está com a palavra, seja muito bem-vindo ao Ministério Público, ao Brasil, porque agora nós estamos para o Brasil, né? A questão virtual a gente não fica restrito. E boa sorte, e que no final, né, desse evento a gente tem um norte aí da logística reversa no Espírito Santo, para como estamos e o que devemos e para onde devemos avançar. Está com a palavra, muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite que foi feito e as menções que foram feitas pelo senhor, doutor Marcelo. Dizer de fato que a gente procura ser bastante acessível, tá envolvido em temas importantes como esse. Eu bato uma bola boa na sua linguagem, doutor Marcelo, há muito tempo com a doutora Isabela, e estou muito feliz de ter te conhecido e criado oportunidade da gente estar dialogando sobre vários temas. São dois promotores muito destacados, né? Sempre apoiado por outros. O senhor aí dentro do Pó Preto no Espírito Santo, onde a gente vem interagindo junto, um sucesso total. E a doutora Isabela na política estadual, na defesa do resíduo sólido no Espírito Santo, onde o Espírito Santo passou a ser o primeiro estado do Brasil em destinação de resíduos esse ano, que é um reconhecimento pelo trabalho que tem sido feito. A gente vem dialogando bastante, eu e a doutora Isabela, dentro do Fórum de Resíduos, interagindo aqui dentro do CONSEMA, que eu presido, e eu queria estar agora falando sobre o desafio e implementação da logística reversa no Espírito Santo. Cumprimentar todos os promotores, acho que é oportuno esse momento para a gente aqui da CEAMO, porque no final quero falar de algo que a gente está implementando no Estado, uma lei que foi aprovada recentemente pela Assembleia, inclusive hoje, se tudo correr bem, o governador vai estar sancionando. Vamos lá. A Juliana pode colocar a apresentação na tela, por favor? Bem, está aí, né, nossa tela inicial, que fala sobre o desafio para a implementação da logística reversa. Quero apresentar a vocês o Plano Estadual de Resíduos, que nós apresentamos ele ao povo capixaba em 2019. Veio a pandemia, infelizmente, muita coisa não andou, mas muita coisa avançou e a gente vai estar falando um pouco sobre isso. O programa, o Plano Estadual de Resíduos, ele tem basicamente 5 programas, e aí eu vou comentar um pouco sobre cada um. Nós temos o programa de governança, que envolve os órgãos CEAMA, Jones, IEMA, CESA, IDAF, SEDURB e também os municípios, que não poderia estar fora, né? E ele tem como objetivo o planejamento integrado para a implantação do Plano Estadual de Resíduos, ferramentas gerenciais de controle e avaliação do plano, instrumentos econômicos para a implementação, fiscalização em resíduos sólidos e a previsão do sistema de informação com inventário de resíduos. São desafios, mas que a gente está trabalhando através da equipe aqui de inovação. Nós temos como ponto focal aqui o Anderson Ferrari, que me auxilia, tem auxiliado muito a doutora Isabela. O programa Capixaba de Resíduos Sólidos, que tem como ponto focais à frente o IEMA, SEDURB, que trabalha com a questão da recuperação de áreas degradadas por disposição de resíduos sólidos, que são aquelas áreas contaminadas, onde existia lixões, e agora todos os municípios são obrigados a fazer a sua recuperação. Isso está bem vigente, o IEMA está em cima disso, os municípios vêm pedindo prazo, e a gente está trabalhando no sentido de que haja uma solução e a gente cumpra o que está previsto dentro desse programa. Qualificação dos municípios em relação aos resíduos sólidos, a gente tem
um diálogo constante, e mais à frente, lá no final, vou falar o que a gente está fazendo em relação a isso, algo novo, inédito no Brasil. O programa para aperfeiçoamento da gestão de resíduos sólidos no Espírito Santo, que ficou como agente promotor principal a ADERES, porque tem a questão da capacitação dos catadores, o fortalecimento, e a gente está num diálogo, inclusive algo que eu e a doutora Isabela está muito próximo, dialogando, e o objetivo nosso é que isso se estenda para todo o estado do Espírito Santo. O programa de valorização de resíduos, que é onde entra o tema da logística reversa, né? Que trabalha com a coleta seletiva solidária, incentivos econômicos, cadeia produtiva de reciclagem, sistema de valorização e tratamento de resíduos, aproveitamento energético. E lá no item 6, né, dentro do Plano Estadual de Resíduos, está o sistema de logística reversa. E, por fim, o programa de conscientização e responsabilidade em resíduos, que é a articulação das ações de educação ambiental dentro do plano. Acho que isso é algo muito fundamental, que a gente precisa trabalhar com muita força, que vem a questão das práticas de consumo sustentável, a formalização da educação ambiental junto aos programas de ensino formais. Isso a gente já está bastante avançado, discutindo com a SEDUC, com a Secretaria de Educação, SEDUC. E nós estamos trazendo para o organograma da Secretaria Estadual de Meio Ambiente a gerência de educação ambiental, porque hoje está vinculado direto ao IEMA. Nós entendemos que, por conta do Plano Estadual de Resíduos, a educação ambiental tem que estar mais próxima da gente, e a gente está construindo isso. Programa de valorização de resíduos, né? Os compromissos que estão dentro do nosso programa. Ratificar acordos setoriais estadual para os resíduos com logística reversa e obrigatória com os setores, fomentar a implantação do sistema de logística reversa, fomentar a participação dos fabricantes, a gente já vem discutindo isso, dialogando, já tivemos algumas reuniões, fiscalizar o cumprimento das metas estabelecidas nos acordos setoriais estaduais, evitando aí o desequilíbrio, priorizar a articulação com as entidades gestoras, a gente tem feito reuniões, dialogado, a doutora Isabela também, e acho que a gente vai avançar bastante nisso. Inclusive, na fala da doutora Isabela, acredito que ela vai comentar sobre o que a gente está construindo através de um galpão que o Estado poderá nos fornecer. Eu estou dialogando com a Secretaria de Recursos Humanos, a possibilidade da disponibilidade desse espaço. E aí todo mundo já sabe falar, talvez seja redundante, mas o sistema de logística reversa obrigatório, né? Os agrotóxicos, seus resíduos e embalagens. E aí algumas informações que talvez os senhores não tenham. Nós temos total de pontos de coleta, um central que fica em Linhares e mais 7 unidades. A entidade gestora é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens. Aí tem a regulamentação, depois eu vou disponibilizar, mas como eu estou falando com um grupo seleto de promotores e procuradores, acho que quase todo tem essas informações, né? As pilhas e baterias, um total de pontos de coleta, 114. A entidade gestora é a Green Electron, a regulamentação está aí também na apresentação, e dentro desse tema está baterias chumbo-aço, que a entidade gestora é a IBER, né? A regulamentação também está aí. Essa aí é a mais famosa, mais conhecida por todos nós. Inclusive, tive a oportunidade de participar de uma grande reunião do Ministério Público, e depois disso avançou bastante aqui no estado do Espírito Santo. Tem hoje 18 pontos de coleta, né? Aí tem algumas informações que
nós recebemos, que está aí disponível, acho que eu depois vou fornecer a apresentação. A Reciclalimp é a entidade gestora para política, para o sistema de logística reversa de pneus. Está aí as informações, em 2019, no Brasil, 1.367.528.000 litros de óleos lubrificantes comercializados, 489.419 litros coletados. O marco regulatório está aí, né, com as resoluções CONAMA e portaria ministerial. E aqui embaixo, o acordo setorial de embalagens plásticas de óleo lubrificante. A entidade gestora é o Instituto Jogue Limpo. Lâmpadas fluorescentes, vapor de sódio e mercúrio de luz MITS. Total coletado 2018, 371 quilos. Pontos de coleta 25 aqui no Espírito Santo. E a entidade gestora é a Reciclos, para quem não conhecia. E, por fim, produtos eletrônicos e seus componentes, né? Aqui no Espírito Santo tem algumas instituições que fazem esse recolhimento, inclusive privado. A entidade gestora é a ABRE e a Green Electron. A regulamentação está aí e nós temos ainda as embalagens em geral. Atualmente, a quantidade mínima que uma empresa precisa comprovar é de 22% em toda a massa de embalagem comercializada no Brasil. E aí é a famosa Eu Reciclo, acho que todos nós já tivemos contatos, nós que estamos dialogando com essas entidades. E aí eu pedi que quem fizesse a apresentação incluísse esses exemplos aí de embalagens que tem esses selos. Muitas vezes a gente tem acesso e nem percebe. Todos esses têm um vínculo direto com a logística reversa. Então, quando os senhores consumirem alguma coisa, pode ser que está dentro dessa cadeia. E aí eu quero entrar, o último aí, vai direto à questão da logística reversa também. Nós estamos num momento muito estratégico aqui no Espírito Santo, inclusive o doutor Marcelo participa junto conosco do Fórum de Mudanças Climáticas, e o Espírito Santo ele tem o seu programa capixaba de mudanças climáticas, que tem um conjunto de ações e projetos, e o Plano Estadual de Resíduos está dentro desse contexto. Nós estamos num momento onde o governo do Estado do Espírito Santo ele está fazendo uma articulação nacional junto com governadores do Brasil, e entidades importantes como WWF, CLEI, ACA Brasil, CBC, na coleta dessas assinaturas junto a esses governadores. Qual é o objetivo dessa carta? Encaminhar ao presidente Biden, criando uma parceria dentro da pauta de mudanças climáticas e de uma pauta ambiental. O governador teve muito êxito em relação a isso, conseguindo até, acho que agora cedo, 24 assinaturas, e essa carta vai chegar num momento muito estratégico nas mãos do presidente Biden, porque na próxima semana haverá um evento de mudanças climáticas promovido pelo governo dos Estados Unidos, a gente chama de COP americana, onde diversos chefes de Estado estarão presentes, e essa carta, ela sinaliza o apoio dos governos subnacionais à política de mudanças climáticas e à política ambiental, né? A gente sabe, não vou entrar na questão política, mas que existe um movimento que vai contrário à defesa do meio ambiente no âmbito nacional, e essa ação, liderada pelo governo do Espírito Santo, vai fazer com que a gente avance muito, porque existe um compromisso do governo americano de aportar recursos na ordem de bilhões de dólares, investimento na área de recuperação florestal, energias renováveis, e o Espírito Santo é protagonista nesse processo, liderando esse processo junto aos governadores, e
tudo isso tem uma sinergia com o que a gente está debatendo aqui, né? Então, acho que eu tinha que fazer essa menção, e aí eu quero fazer uma menção, dentro disso que a gente se propõe a debater, ao Programa Estadual de Sustentabilidade e Apoio aos Municípios. O Espírito Santo, ele criou um projeto inédito no Brasil. Todos nós que estamos aqui participando desse evento, sabemos que falar de meio ambiente, cuidar de meio ambiente, tratar de meio ambiente, é algo, do ponto de vista do marketing, esplendoroso, né? Mas, do ponto de vista da estruturação das instituições, é sempre um grande desafio, porque quando a gente elenca a lista de prioridades do ponto de vista da gestão ambiental, primeiro, da gestão pública vem saúde, educação, agricultura, serviços, e o meio ambiente fica lá em sexto ou sétimo. E quais são os grandes desafios que nós temos? Como que nós vamos implementar logística reversa, ampliar a coleta seletiva, como que nós vamos ampliar a cobertura florestal, como que nós vamos estruturar uma gestão ambiental onde os investimentos eles estão focados em outras políticas que são, de certa forma, prioritárias. Então, eu vou pular o slide aqui, eu acho que isso fecha tudo aquilo que a gente vai construir em relação à implementação de logística reversa no Estado do Espírito Santo. Recentemente, eu encontrei um desafio muito grande aqui no Espírito Santo, porque até um contraponto muito com a defesa do doutor Marcelo, sobre a municipalização do licenciamento ambiental aqui no Estado. Hoje, o Espírito Santo, ele tem 77 municípios licenciando, e a meta é chegar aos 78. Então, nós encontramos uma realidade que havia uma preocupação do Ministério Público e do próprio doutor Marcelo, de como que a gente vai exigir do município que licencia, que ele licencie sem uma estrutura física e uma estrutura de profissionais para ter uma gestão mais eficaz. E nós fizemos um levantamento com base nessa provocação do Ministério Público, aí eu já falo muito do doutor Marcelo, que se preocupou muito com isso, e ele, de fato, tinha muita razão, porque a realidade é triste, sabe? Nós fizemos uma pesquisa, através de um formulário, e dos 78 municípios, quase 50% só tem um servidor, ou no máximo 2. E como que o município licencia com essa estrutura? Então, nós trabalhamos muito forte o sistema de consórcio. Boa parte desses municípios aderiram a esse consórcio, mas nós não temos no Estado, ou melhor, no Brasil, uma política de descentralização de recursos para apoio a esses municípios. Então, o Programa Estadual de Sustentabilidade e Apoio aos Municípios, que nós criamos aqui na SEAMA, ele tem como objetivo descentralizar recursos para custeio, para que esses municípios que não têm esse tipo de mão de obra qualificada na área ambiental possa desenvolver projetos e programas focados naquilo que é prioritário e que nós iremos, através de decreto, apontar. Então, no primeiro ano do Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental, os municípios têm que cumprir metas. E dentro dessas metas está o fortalecimento da fiscalização, a ampliação da coleta seletiva, com foco também na questão da logística reversa,
a implementação do Plano Municipal de Mata Atlântica, todo mundo conhece a realidade da Mata Atlântica no Brasil e no Espírito Santo, e nós, nesse item, temos o apoio do SOS Mata Atlântica, nós estamos tratando de um termo de parceria, e nós vamos descentralizar recursos com foco na questão dos resíduos, com a questão da ampliação da cobertura florestal no Espírito Santo, do fortalecimento da fiscalização e também no plano municipal de mudanças climáticas. A partir do momento que o recurso passa a chegar aos municípios e ele contrata esses profissionais, ele tem como meta, em um ano, desenvolver esses programas para que ele possa, no final de cada ano, cumprir os compromissos, receber recursos de investimento na ordem de quase R$100 mil, e aí eles terão a oportunidade de ter veículos, mais equipamentos, ter uma estrutura melhor. Já com um programa de sustentabilidade, que a gente chama de Proesan, que é esse desembolso aí na ordem de R$8, R$9 mil para a contratação de até 3 técnicos, ele já avança bastante nesse processo de ter uma gestão de melhor qualidade. E aí, quando eu digo que é oportuno estar falando para os promotores de justiça, é porque a partir do momento que a gente implementa o licenciamento ambiental municipal, a parceria dos promotores com os gestores municipais de meio ambiente é muito importante. Aí eu posso citar um exemplo muito pessoal meu, que foi com a doutora Isabela, lá em Viana. Nós conseguimos avançar muito na estrutura. Muitas vezes eu confidenciava a ela que eu tinha determinados desafios e o Ministério Público nos auxiliava cobrando aquilo que a lei exige, e nós passamos a ter uma secretaria mais estruturada e poder desenvolver políticas e programas que teve grande impacto. Lá a gente tem um bom exemplo da Associação de Catadores, lá nós temos uma equipe muito boa, e quando a gente fala da gestão ambiental municipal, a gente tem que lembrar que os recursos que devem ir para os fundos municipais de meio ambiente precisam que sejam depositados de fato nessa conta do fundo. Aproveitando a presença dos promotores, pedir que nos auxilie nesse processo de cobrança para saber se os recursos destinados, os recursos coletados que deverão ser destinados a essas contas, de fato, tem sido, porque muitas vezes algum gestor ou outro, ele utiliza esse recurso, vai direto para o Caixa Geral da Prefeitura. E ele não vai para ser investido nas políticas de meio ambiente de cada município. Então, o Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental, não existe no Brasil algo nesse sentido, não existe um programa de descentralização de recursos para custeio. O Espírito Santo está inaugurando algo inédito que possibilita nivelar um pouco mais os municípios em relação às suas estruturas e equipe técnica. Nós estamos, nesse momento, entrando num processo de captação de recursos no Fundo Estadual de Meio Ambiente, na ordem de R$2,5 milhões, para comprar 30 veículos, porque na nossa consulta aos municípios, nós vimos que 30 deles não têm um carro sequer para andar. Nós estamos adquirindo equipamentos para que eles recebam, logo, acho que no próximo mês ou no outro, estrutura de computadores e drones, e a gente vai virar uma página aqui no Espírito Santo, doutor Marcelo, doutor Hermes, todos os promotores presentes, tendo uma nova realidade do ponto de vista da estruturação da gestão ambiental. E aí, quando a gente pensa em implementar a logística reversa, a gente vai ter capacidade de cobrar mais a participação dos municípios. E eu tenho certeza que todo esse envolvimento e esse desejo de implementar a logística reversa no Espírito Santo
vai ser realidade, porque tanto conheço vários promotores no Estado do Espírito Santo que são muito comprometidos com a causa ambiental. Eu conheço o trabalho da doutora Isabela e o trabalho do doutor Marcelo. E aqui na CEAMA, a gente não tem a arrogância de achar que a gente sabe mais do que vocês. Na verdade, dentro do TCA, eu chamo de Pó Preto, né, nós marcamos um super gol, como diz o doutor Marcelo, ele usa bastante essa linguagem, numa ação jurídica, mas com eficácia de projeto executivo. Então, não tem isso no Brasil. E nem esse avanço que o Espírito Santo teve em relação à política de resíduos, e aí eu faço menção a todos os promotores que estavam envolvidos naquele momento, que foi um grande sucesso que culminou nesse ranking nacional do Espírito Santo em primeiro lugar em destinação de resíduos. Então, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, junto com a equipe de inovação que nós criamos aqui, junto dessa interação que nós temos com o Fórum de Resíduos, mais o CAO, e mais o compromisso que nós temos dentro do Plano Estadual de Resíduos, de fazer com que essa realidade aconteça. Assim como aconteceu os 2 TCAs, que são de grande sucesso, e nós vamos, conjuntamente, fazer com que isso aconteça. Então, doutor Marcelo, a minha fala é muito objetiva. Falar de logística reversa é tão novo para mim, porque é algo, acho que novo para a maioria. Nós vamos construir essa realidade conjuntamente, né? Quero agradecer ao Anderson Ferrari, participou desde o início da construção do Plano Estadual de Resíduos e que me ajudou na implementação dessa apresentação. Me coloco à disposição para perguntas e quero muito o apoio dos senhores, tá? Que nessa questão voltada à estruturação das secretarias municipais de meio ambiente, porque eu sou uma pessoa que adquiri a minha experiência na área ambiental no município, fui gestor de 5 pastas durante 10 anos, graças a Deus sempre tive uma boa avaliação como secretário municipal, e por conta disso recebi o convite de estar secretário de Estado. Não tenho empáfia de querer me colocar como autoconhecedor de várias matérias, mas sou muito bem assessorado aqui por uma equipe técnica e me coloco à disposição, inclusive, de estar visitando todas as promotorias, estar dialogando em construções locais e pontuais, porque eu acho importante que a gente tenha o gestor estadual tem um pensamento municipalista, que é ali no município que as coisas acontecem. Quero finalizar agradecendo a oportunidade de estar falando para os senhores e estou aí, aberto às perguntas e peço desculpas se em algum momento eu não fui muito claro na minha apresentação. Doutor Marcelo, a palavra está com o senhor. Bom, ok, muito obrigado, secretário. A gente, na fala do secretário, a gente percebe que o Estado do Espírito Santo ainda tem um longo caminho pela frente. Os desafios são enormes, né? E acredito que o Ministério Público, tanto o Ministério Público do Estado, como o Ministério Público do Trabalho, que faz parte lá do Fórum, e os outros atores, né, a DERES, nós temos lá um grande amigo, lá o Hugo, que tem sido aí um grande parceiro, o pessoal da UFES, né, doutora Isabela, não estou dando spoiler não, tá, Isabela? Só estou aqui fazendo, como é que fala? Uma breve introdução para a sua fala. O pessoal da UFES, né, o professor Renato Simon, Renato Simon, né? Renato Simon. Depois você fala, Simon, né? Tem nos ajudado muito lá. E antes, inclusive, no dia anterior ao nosso evento, teve um bate-papo muito legal com a professora lá, que faz parte do mestrado. Vou deixar a Isabela falar o nome dela. Inclusive, ela já está sendo convidada para falar pelos colegas através do nosso fórum estratégico.
que é o nosso antigo SEAT, o pessoal do Ministério Público vai entender o que eu estou falando. A gente tem um grupo de trabalho que a gente se reúne para discutir algumas matérias. Eu acho que essa matéria merece um pouco mais de tratamento teórico para a gente melhorar a prática, né? Porque o conhecimento ele tem que existir, senão a gente não consegue avançar. Então, a gente agradece a fala do secretário, são muitos os desafios políticos na questão ambiental. A gente teve uma fala do secretário que realmente é verdadeira, a gente não trata o meio ambiente como educação, como saúde, né, que já tem lá uma rubrica carimbada, eu costumo dizer isso, né? Aqui no meio ambiente, né, Isabela, a gente tem que remar com força para conseguir os recursos, e esses recursos, muitas vezes, por incrível que pareça, vêm justamente da iniciativa privada, do impactante. Eu não gosto de falar do poluidor, não, porque muitas vezes o impactante, ele paga a conta, então eu vou chamar de impactante. Então, muitas vezes, o dinheiro do meio ambiente, das compensações, das multas, da tentativa de se colocar tudo no seu devido lugar, eu costumo dizer assim, né? Ou tentar buscar se colocar tudo no mesmo lugar, o retorno nas coisas nelas mesmas, né? Do nosso querido Martin Heine, vem da iniciativa privada. Então, por isso, a importância da parceria público-privada, no sentido, assim, literal da palavra. E, é claro, eu deixei aqui uma reflexão para hoje, não sei se a Isabela, no finalzinho, pode falar alguma coisa, a gente precisa trazer, e eu já aqui, já parabenizando o trabalho da nossa querida Vanessa, no Centro de Apoio e Defesa do Consumidor, que está conosco nesses 2 dias. Nós precisamos trazer o consumidor para esse debate. E até, Isabela, não sei, depois a gente conversar e trazer até o Centro de Apoio de Defesa do Consumidor. Nós precisamos ter um consumidor sustentável. Nós precisamos mudar essa consciência. Então, nós temos poder público, iniciativa privada, né? Empresas em geral, tanto indústria, serviço, mas temos também o consumidor. Nós todos, né? Precisamos nos educar definitivamente nas questões ambientais. Então, só queria fazer essa breve fala e agradecendo ao secretário, já apresentando a doutora Isabela de Deus Cordeiro. Ela tem no nome de Deus e Cordeiro, quer dizer, não tem como dar errado, né? O negócio é forte, né, Hermes? O santo é forte. É promotora de justiça do Estado do Espírito Santo. O tema vai ser as perspectivas da logística reversa no Fórum Estadual de Implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de erradicação dos lixões e recuperação das áreas contaminadas, ou seja, é um mundo, né? Praticamente tudo. O currículo, vamos lá. Doutoranda pela faculdade, minha colega lá no doutorado, doutoranda pela Faculdade de Direito de Vitória, em Direitos e Garantias Fundamentais, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, Faculdade de Vitória, especialista em Direito Urbano e Ambiental pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Essa especialização, Hermes, foi sensacional. A gente sempre agradece a colega Nícia lá, que teve à frente, né? Foi muito bacana. Especialista em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduando em Direito Ambiental pelo SEI, em parceria com o Instituto O Direito por um Planeta Verde. Graduada pela UFS, coordenadora do Fórum Capixaba de Resíduos e do Fórum Espírito Santense de Combate aos Impactos de Agrotóxicos e Transgênicos. Precisamos nos aproximar desse fórum e trabalhar junto com esse fórum, que também tem esse viés da logística reversa, né? Docente na Escola da Associação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Não é que você não vai no cinema, não? Autora do livro Ecologia Crítica, Estado, Mercado, Sociedade, uma análise para o retorno do metabolismo do homem com a natureza, né? Aquela proximidade, o retorno do homem respeitando a natureza. Indicação desse livro, é muito bacana o livro, viu, gente? E, bom, por fim, mais uma vez ela cita aqui promotora do Estado do Espírito Santo, que é a nossa referência maior, que a gente gosta sempre de falar que é promotora de justiça do Estado do Espírito Santo, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Doutora Isabela, como os direitos são iguais, mais do que nunca, senão a gente pode estar aí sendo puxado a orelha pela nossa querida Cláudia. Então, você teria de início 45 minutos, se passar um pouquinho não tem problema, né? Porque eu sei que o seu tema é muito grande. Então, você está com a palavra e antes de você começar, eu queria muitíssimo agradecer a sua disponibilidade, muitíssimo agradecer a sua dedicação lá no fórum. Aqui no CAUA, a gente não consegue, ou não conseguiria fazer esse trabalho sozinhos, a gente precisa muito do fórum.
precisamos, né, trazer o fórum para a estrutura do Ministério Público, aproximar mais, né, construir essa ponte da melhor forma possível para que a gente possa, inclusive, depois prestar contas, né, desse trabalho tão grande, e para prestar conta, formalizar isso melhor. Mas, desde já, agradeço ao Ministério Público do Trabalho, o pessoal da DERE, o pessoal da UFES, as associações de catadores, que eu sei que deve ter uma turma aí por esse trabalho, e pedir, desde já, as nossas desculpas por não conseguir estar em todos os lugares, porque a gente também acumula com a promotoria de Vitória, a gente tem também outras funções, a gente não consegue. Por isso, a importância da sua pessoa que hoje representa não só o Ministério Público, né, a promotoria de Viana, e logicamente, falando para todos os colegas, mas também como presidente do fórum. E eu gostaria muito que, ao final, ou durante a sua fala, apresentasse o fórum, dizer como ele funciona, o canal de comunicação, convidar as pessoas para unir esforços em torno do fórum, e depois, na semana que vem, quando a senhora tiver um tempo, precisamos aí também retornar aí, nos aproximar também do Fórum de Agrotóxico, que também é uma matéria que tem nos preocupado muito, e também tem um viés do consumidor, ou seja, a gente bate lá no consumidor. Então, está com a palavra, pode deixar que o cronômetro não começou e comece exatamente agora. Muito obrigado. Bom, queria inicialmente, eu já vou tentar compartilhar aqui a minha tela, e gostaria de agradecer ao excelentíssimo doutor Marcelo Lemos, meu querido amigo, coordenador do CAOA, ao queridíssimo coordenador do CEAF, doutor Hermes Zanetti Júnior, aos demais colaboradores que viabilizaram esse evento, inclusive pelo apoio da excelentíssima Procuradora-Geral. Gostaria de agradecer também a todos vocês que tiraram um tempo para poder estar aqui e compartilhar um pouco, para a gente poder falar um pouco da nossa experiência. E gostaria de agradecer de forma muito carinhosa a presença da minha amiga Cristina, do Farias, do Zé Maria, dos meus colegas de MP do Espírito Santo, Wagner, Lélio, Vanessa. Esses foram os que eu consegui identificar aqui. E aí, com isso, eu estou tentando aqui, enfim. Bom, vamos lá, pessoal. Proposta relativamente teórico a ser desenvolvido na nossa palestra, ele é composto por 3 eixos. O primeiro é a contextualização do tema na era do antropoceno. O segundo é a questão dos resíduos sólidos e o sistema de justiça, produção e consumo. E o terceiro eixo corresponde à logística reversa no Espírito Santo e a ação do Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos. Bom, introduzindo a nossa primeira abordagem, é importante destacar, e o fazemos com auxílio da circunstância que a experiência humana na Terra ela vem atravessando o caminho de uma era do pandemia. Essa é caracterizada especificamente por crises de várias ordens. As atribuições elas estão relacionadas basicamente aos níveis de desenvolvimento planetário que não foram outrora percebidos e propõem o atual debate em torno da questão dos limites planetários. Então, vai dizer que a era do pandemocene é um estado generalizado de crise, caracterizada por diferentes pandemias resultantes da globalização e consequentes das crises ambientais de toda ordem que afetam democraticamente todos os povos e que variam desde as questões climáticas, de desmatamento, de escassez de água, as perdas dos territórios, extinção de espécies e biodiversidade como um todo, dentre outras inúmeras. Então, isso tudo para dizer que a era do pandemocênico, na verdade, ela propõe a questão dos limites planetários. E o professor Marques, ele identifica, então, 3 ameaças sistêmicas principais à manutenção da vida na Terra. Bom, então, como eu estava falando, essa era, então, ela apontou para a importância e para a questão dos limites planetários. O professor Lucas, então, identifica essas 3 ameaças sistêmicas à manutenção da vida na Terra, e elas correspondem às mudanças climáticas, que, uma vez que o 6º relatório do IPCC já
sexto relatório, a gente já tem um consenso científico sobre as mudanças e sobre os fundamentos da ciência do clima e da emergência climática. A questão da biodiversidade, a gente já está atravessando a extinção em massa de espécies, e a questão da intoxicação dos organismos. Então, quando a gente fala de resíduos sólidos, nós necessariamente estamos falando do potencial de intoxicação de organismos vivos pela disposição inadequada de resíduos sólidos. Essas grandes ameaças químicas, elas ocasionam o que doutrinariamente ficou conhecido como limites planetários. E esses limites dizem respeito à diminuição da camada de ozônio, interferência no ciclo de fósforo e nitrogênio, processos de mudanças climáticas, da perda sensível da biodiversidade, aumento de poluentes químicos, acidificação dos oceanos, uso de água doce, mudança no uso do solo e carga atmosférica de aerossóis. Desses 9 limites que foram identificados, 4 nós já não temos dúvida sobre a interferência, né, e sobre ter chegado ao seu limite, ou seja, nós ultrapassando a situação de equilíbrio correspondente ao point, ou seja, dizem respeito às interferências no ciclo de fósforo e nitrogênio, aos processos de mudanças climáticas, perda sensível da biodiversidade e a mudança no solo, no uso do solo. Pois bem, se de um lado a gente tem essa análise, essa questão ambiental premente, de outro, um outro ponto muito importante, ele corresponde ao aumento estratosférico dos níveis de desigualdade social no âmbito do planeta, tá? No âmbito global. Ou seja, eles propõem uma questão do porquê a relação de produção e consumo não significou uma relação de equilíbrio desse consumo. Ele significou o alcance de uma sociedade mais igualitária na construção de recursos naturais. E, ao contrário, na verdade, nós estamos assistindo a um processo de cada vez mais desigualdade, e isso põe, então, o debate em torno dessa relação de produção e consumo e como ela está sendo ventilada à luz das políticas públicas. Bom, e aqui ganha um certo destaque o relatório das Nações Unidas para a sustentabilidade urbana, tá? O valor da sustentabilidade na urbanização. E por que isso tem tudo a ver com a questão dos sólidos? Nesse relatório, a ONU aponta a importância do planejamento urbano para a sustentabilidade e para a redução das desigualdades sociais. Nesse ponto, quando a gente fala de resíduos sólidos, a gente está falando necessariamente e mais intensamente, mas não exclusivamente, do meio ambiente urbano. E já que a gente tem um aumento e uma concentração populacional significativamente maior hoje no ambiente urbano, mais de 80% da população hoje no globo estão concentrados nos meios e nos centros urbanos, e, consequentemente, essas relações de produção e consumo, elas se dão nesse espaço territorial. A questão, então, do resíduo sólido, ela dialoga totalmente com a política de desenvolvimento urbano, que é dever do poder público municipal, operada pelo plano diretor do município, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, e é dever dessa política municipal garantir o bem-estar de todos os habitantes, conforme lá dispõe o artigo 182 e 183 da Constituição Federal. Então, quando a gente fala de destinação da política de desenvolvimento urbano, é bom que se repita, o bem-estar deve ser assegurado a todos os habitantes. Essa questão das desigualdades já se apresentava como um cenário desafiador. Num cenário de normalidade, atualmente ela já se coloca de forma mais veemente em decorrência da pandemia, quando os países periféricos, como o Brasil, escancararam suas mazelas e mostrar o cenário de desigualdade que a gente tem quando sai na rua. Um dilema. E o nosso dilema é o seguinte:
Nós vivemos de uma produção de consumo exacerbado, cuja ameaça é a intoxicação planetária. Numa hora percebida, ao ponto da gente denominar a presente biológica de era do antropoceno, dado o nível de impacto que as ações humanas apresentaram nas transformações do meio ambiente terrestre. E, ao mesmo tempo, nós temos uma situação de privação de recursos básicos para grande parte da população mundial. Daí que os objetivos, no âmbito dos objetivos de desenvolvimento sustentável, nós temos aí uma proposta da agenda, não só dos ODS, também da Agenda 2030, no sentido de estabelecer importantes diretrizes para a correção desse percurso. E que diretrizes são essas? Elas dizem respeito à redução das desigualdades, dizem respeito a cidades e comunidades sustentáveis, e elas dizem respeito a relações de consumo e produção responsáveis. Tá? Para vocês terem a previsão do artigo 3º lá da Constituição Federal, que aponta de erradicação da pobreza e marginalização e o dever de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e também para a própria previsão da política de desenvolvimento urbano, no sentido da construção de cidades sustentáveis como sendo um ideal a ser usufruído por todos. A Lei 305, então, estabelece também, reforçando toda refinando a ordem axiológica constitucional, ela estabelece princípios e regras voltados à valorização e inclusão das associações e cooperativas de catadores, apontando, então, a incorporação no âmbito do sistema de justiça, tá, da chamada justiça social. E aí, quando a gente fala de justiça social, eu tenho aqui esse comentário da Nancy Fraser, que é uma filósofa, e que diz que a justiça hoje exige redistribuição, reconhecimento. E, além dela, eu poderia citar aqui também Allier, a perspectiva do ecologismo dos pobres, que é exatamente a aliança da redução das desigualdades sociais com a questão ambiental. Então, não há que ser uma proteção ambiental dissociada de um processo de redução de desigualdades sociais que possa traduzir que o usufruto dos recursos naturais é partilhado por todas as pessoas que compõem a nossa sociedade. Esse, pois, é um critério norteador do processo de tomada de decisão dos poderes constituídos. E aí é importante esse eixo ficar muito claro, porque se de um lado a gente já tem um conflito entre as políticas públicas, a gente tem percebido de forma muito veemente no presente governo, retrocessos em cima de retrocessos, inclusive do ponto de vista social, com propostas que chegam mesmo a ferir situações como universalidade da saúde, enfim. Se a gente está passando por isso, a gente nota na Política Nacional de Resíduos Sólidos essa preocupação de que o manejo e o trato dos resíduos sólidos sejam efetivamente objeto de ação de inclusão social. E aí, com isso, a gente passa ao nosso segundo tópico do percurso histórico que nós estamos propondo a realizar. E esse segundo tópico, ele diz respeito com a questão desse sistema de justiça e sua relação com a produção e consumo sustentáveis. As perspectivas não são animadas. Se vocês puderem aí nesse slide que eu compartilho, nós temos aí a geração de resíduos por milhões de toneladas por dia. Antes de 1900, já era da ordem de 0,5 milhão de toneladas dia. Em 2010, ela já sofre um aumento estratosférico de 4 milhões e, em 2050, perspectiva de 8 milhões de toneladas e, em 2100, 9 a 2 milhões de toneladas dia. Bom,
Então, em Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, é perceber a relação direta que a produção tem com os níveis de intoxicação dos organismos no planeta e na poluição planetária. E isso não é de agora, isso começou a partir do século XVIII, que assistiu a mudança potencial nos níveis de produção e consumo, e, consequentemente, ganhando uma escala planetária, aí, passando a exigir uma governança global capaz de questionar os limites da produção e do consumo. E quando eu falo de limites à produção e consumo, eu estou querendo me referir a esses dois pontos, não somente o consumo. Por quê? Marx já falava que a produção é imediatamente o consumo é imediatamente a produção. E, de fato, ele tem razão. Não existe qualquer mercado que tenha um produto sem ele ter certeza do consumo, e não existe consumidor sem que haja uma produção em contrapartida. Então, para a gente poder perceber que se a gente pensar e repensar a questão do consumo sustentável, está diretamente relacionada também à produção sustentável. E esse conceito, ele vai representar uma mudança paradigmática de uma forma extraordinária, respeito exatamente à incorporação no âmbito normativo e no âmbito do sistema econômico de algo que sempre foi considerado ilimitado, que eram os naturais. Então, a gente fala hoje que as estimativas de geração de resíduos são cada vez mais importantes, e essa produção e consumo vem contribuindo para essa exacerbação. Política Nacional de Resíduos Sólidos traz conceitos como padrões sustentáveis de produção e consumo, que considera o quê? Considera exatamente a apropriação da satisfação para as presentes gerações, mais o comprometimento da qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras. Quando nós falamos da logística inversa como um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por ações, procedimentos destinados à viabilidade da coleta e à restituição de resíduos ao setor empresarial, nós estamos falando aí de uma ressignificação do sistema econômico. E que ressignificação foi essa? A ressignificação foi exatamente a alteração que o sistema econômico, a economia neoclássica passou e se incorporar dos direitos de limites planetários. É essa ressignificação da economia que aponta atualmente para o deslocamento de uma economia neoclássica para a economia ambiental, uma cuja centralidade apresentava voltar aos agentes econômicos que não conheciam esses limites, outra voltada para a questão da centralidade dos limites planetários e do compromisso internacional. Bom, e aí qual é o efeito mais imediato desse deslocamento ou dessa mudança paradigmática do sistema econômico? É exatamente a compreensão em torno das externalidades. As externalidades, então, como efeitos colaterais desencadeados a partir de uma tomada de decisão de produção ou de consumo, são esses efeitos colaterais que até então vinham sendo descartados e que hoje não mais se admite sejam descartados. E aí onde que a logística revela, a gente entra, então, dentro da noção de economia circular, que é uma tradução dessa mudança do sistema econômico neoclássico para o sistema de economia ambiental, que é compreendida como um sistema, a economia circular é compreendida como um sistema industrial que objetiva evitar a geração de resíduos através de uma otimização do ciclo de produtos, componentes materiais, mantendo a sua utilidade e o valor. Em outras palavras, o que ela deseja? Ela deseja ter, tanto quanto for possível, a vida útil dos produtos.
incentivando técnicas de redução, de reciclagem, de uso e promovendo um uso secundário dos recursos através daquilo que a gente chama de reversa. Bom, a economia circular não se confunde com a logística reversa. A logística reversa é tão somente um braço da economia circular. Aí vocês no gráfico podem perceber, se eu tenho de um lado uma economia linear, que era aquela que o sistema econômico neoclássico desprezava os limites ambientais, e eu tinha extração, produção, consumo e descarte. De outro lado, eu tenho uma economia circular que vai trabalhar exatamente a questão da produção, do consumo, da coleta, da reciclagem, mas não só isso, também do desmembramento do técnico e do ciclo lógico. O ciclo técnico, então, responde à logística reversa. Então, falar em logística reversa é falar em economia circular, é falar em paradigmática do sistema econômico, é falar em os limites ambientais. O termo, então, logística reversa é definido no artigo 3º da Lei 12.305 como um instrumento de desenvolvimento econômico e social composto desse conjunto de ações, procedimentos e meios que buscam a coleta e a redução dos resíduos sólidos ao empresarial, favorecendo o seu reaproveitamento ou outra destinação final ambientalmente. Bom, quem são os obrigados a estruturar e implementar o sistema de logística reversa? Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados de forma independente do serviço público de limpeza e de manejo de resíduos sólidos. E a importância disso estou traduzida, posteriormente nós vamos identificar, em 2 julgados, Paulo e do Tribunal de Justiça, em que nós conseguimos perceber que a jurisprudência hoje já sinaliza a responsabilidade pela implantação da logística reversa, uma responsabilidade do setor produtivo. O que não quer dizer, volto a dizer, que a política estatal subjacente não seja de grande importância e de suma prioridade ser conduzida pelo Estado e pelos municípios. Aí o artigo do 33, então, ele dispõe a questão dos elementos, produtos que estão sujeitos à reversa, e nós temos alguns instrumentos que viabilizam a implantação da logística reversa. Nós temos a regulamentação em vigor, a possibilidade de firmar os acordos setoriais e termos de compromisso. Sendo termos de compromisso, eles podem ser firmados por qualquer dos políticos, vão ter aí a regulamentação já em vigor. Vocês podem perceber que, pneus inservíveis, óleos lubrificantes, tóxicos, eram todos logística reversa já estabelecida anteriormente à Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Depois nós tivemos o acréscimo de outros produtos também à logística reversa. Nós temos aí também essa timeline que dá exatamente o panorama da evolução das assinaturas, das regulamentações pertinentes, e posteriormente nós temos aí a questão da assinatura dos acordos setoriais. Esses acordos setoriais, eles têm natureza contratual, são dados entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, pedidos de consulta pública, de viabilidade técnica e econômica, lembrando que essa viabilidade econômica, ela sempre vai existir, mas não em prejuízo do meio ambiente, que tem que incorporar, então, a compreensão das externalidades ambientais na análise, e os acordos setoriais são iniciados pelo poder público pedidos de editais de chamamento. Temos os acordos setoriais firmados no âmbito nacional aí de todos esses produtos, e no âmbito do Estado, nós temos aí os termos de compromisso estão em andamento ainda desde 2014, desde 2015, desde 2014, desde 2015. Então, como vocês podem perceber, a gente precisa avançar em relação à questão da logística reversa no estado do Espírito Santo. Bom, uma vez feita a exposição, eu vou trazer agora uma perspectiva exatamente do planejamento, que é um instrumento básico
é o plano estadual de resíduos. Esse plano de resíduos sólidos, no caso do Espírito Santo, ele foi elaborado de que forma? Ele foi elaborado exatamente a partir de um diagnóstico preliminar, e esse diagnóstico preliminar identificou, aí eu trago um exemplo, né? Por exemplo, onde existem lixões ou aterros isolados. Aí a polícia quer fazer o quê? Por fim da disposição indicada. E ele apresentou, então, um cenário de aspirações. Para a concretização desse cenário de aspirações, então, ele propõe diretrizes que, por sua vez, vão orientar programas e ações e suas respectivas estratégias, metas e custos. Qual a importância disso? Gente, a importância é que o instrumento de planejamento, ele não existe por acaso. Ele existe exatamente para que ele possa orientar a implementação da política nacional de resíduos sólidos ou da política estadual, no nosso caso aqui, da estadual de resíduos sólidos. Aí, eu também aproveitei, que não combinado com o secretário estadual, aproveitei esse slide esse diagrama do plano estadual para dizer o seguinte: no caso do o Espírito Santo propõe 5 programas relativos aos resíduos sólidos capixabas. Esses programas estão distribuídos. Qual é o enfrentamento? Esse programa de conscientização e responsabilidade em resíduos sólidos, e aí eu começo em cima, ele é uma análise ele está mais afeto a como a política vai ser apropriada ou vai ser anulada pela sociedade civil. Já o programa de governança para o PERS, respeito à capacidade de articulação social, implantação, fiscalização, informação e transparência. O programa Capixaba de Resíduos Sólidos, ele corresponde à revisão e proposição da normatividade específica necessária ao aperfeiçoamento no âmbito legal e dos procedimentos administrativos que versam ou financiam a matéria resíduos sólidos. O programa Capixaba de Gestão de Resíduos Sólidos diz a capacidade de organização e gestão do gerenciamento dos resíduos sólidos no nível municipal e estadual, e, por fim, o programa de valorização dos resíduos sólidos é o que eu gostaria de enfrentar um pouco mais detidamente, em função de apresentar antes instrumentos que vão concretizar a economia circular e que, por sua vez, dentro do qual está o sistema de logística reversa. Bom, das diretrizes, do ponto de vista das diretrizes, podemos identificar acordos setoriais aí, a estratégia de ratificação de acordos setoriais estadual para os resíduos com logística reversa. Queria destacar essa questão da fiscalização da execução dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos e o fomento de novas tecnologias. Essas diretrizes, o incentivo à reutilização e reciclagem de resíduos sólidos, instituir legalmente a obrigatoriedade da segregação dos resíduos gerados em suas frações seca, úmida e efeitos, o licenciamento para que a destinação à reciclagem dos resíduos sólidos, o fomento das organizações de cadastro de materiais recicláveis e integrar ao sistema formal de gerenciamento de resíduos sólidos, forçar a promoção e integração das organizações nos processos de coleta seletiva. E aí, eu gostaria de abrir umas considerações sobre um desses tópicos. Bom, novamente, a questão da ratificação dos acordos setoriais, infelizmente eu noto, e por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, no dia 8 de fevereiro de 2020, o Fórum Capixaba saiu. Primeiro, eu vou dizer que nós nascemos no ano passado, Capixaba de Resíduos Sólidos. Nossa criação foi em 18 de setembro de 2020. Criamos 3 comissões. E por que nós nascemos enquanto Capixaba de Resíduos Sólidos? Porque, na verdade, nós vislumbramos que o Estado do Espírito Santo estava deixando muito a desejar ainda no tocante à questão da logística reversa.
Nós havíamos avançado na ocasião dos TCAs, com a questão das organizações, fortalecimento das organizações de produtores. No entanto, nós havíamos estacionado um processo importante, que era a questão da política reversa. E como o nosso grande amigo Loubet teve a oportunidade de dizer ontem, as associações de produtores não conseguem sobreviver simplesmente e pura e simplesmente vivendo da questão revenda do material reciclável a partir da coleta domiciliar. Primeiro, porque os nossos processos de educação ambiental ainda são muito temerários. Segundo, porque a parte social ainda é pequena. Terceiro, porque ainda que fosse 100% qualidade, as associações não têm um ganho muito significativo se a fonte de renda viesse exclusivamente da questão da coleta domiciliar. Por isso, nós, então, fomentamos a criação de 3 comissões no âmbito do Fórum Capixaba de Resíduos, a Comissão de Instrumentos Políticos e Econômicos, que é coordenada pelo nosso querido doutor Eduardo Vasconcelos, a Comissão de Fortalecimento das Organizações de Catadores de Materiais Recicláveis, coordenada pela Tereza Rosa, que é uma assistente social, e a Comissão de Contratos, que hoje vem sendo coordenada pela doutora Janine Fiorotti, do Ministério do Trabalho. Isso significa, então, uma preliminar no dia 18 de fevereiro de 2021, quando o Fórum se reuniu com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a fim da gente iniciar a discussão em torno da lei reversa no Espírito Santo. Na ocasião, seguiram-se 2 reuniões, já foi em fevereiro, e no dia 26 de março, nós já as nossas 2 primeiras reuniões, uma com a operadora da lei reversa do setor de eletroeletrônicos, e outra ciclo que, embora não seja uma operadora, até porque a coalizão das embalagens, as embalagens não constituir uma operadora de logística reversa, então elas formaram uma coalizão, e a partir daí empresas realizam, então, essa intermediação entre a coleta consolidada e a indústria. E aí, nós tivemos essa reunião do Reciclo no dia 20 de março de 2010. E aí, iniciou, então, a questão da ratificação dos acordos setoriais, muito embora nós não estejamos nesse momento ainda, uma vez que estamos analisando os acordos setoriais e vendo aquilo que eles reverberam positiva ou negativamente para o Sul de Capixaba, para que, então, possamos, então, avançar na assinatura dos termos de compromisso. Bom, a outra que eu queria dizer é que, em relação à promoção e integração das organizações nos processos de coleta seletiva, com a realização da submissão de contratos, tivemos, então, uma parceria firmada entre o Ministério Público do Trabalho, todas as instituições que integram o Fórum Capixaba, que, inclusive, é um espaço aberto de participação de quem deseja participar, é um espaço da sociedade civil, mas nós tivemos, então, a contribuição da ADERES de forma significativa para que a formalização do termo de referência que pode orientar as contratações de administrações públicas municipais com as organizações de catadores a serem assinadas no âmbito dos municípios. O que nós percebemos é que municípios do interior do estado, se a gente não combinar contrato de recolhimento e coleta com a venda do reciclável, os catadores não vão ter valor significativo que traduzido numa situação de da pessoa humana. Para os municípios do interior, o diagnóstico foi exatamente no sentido de avançarmos rumo à colaboração das organizações de materiais recicláveis. Por outro lado, na região metropolitana, muitas associações nem querem realizar esse trabalho de coleta, se bem que nós estamos fomentando também. Mas o que nós percebemos é que muito mais interessante aqui nós criarmos a central de logística reversa para que elas possam efetivamente
operar, já que o consumo da maior parte dos nossos recicláveis estão aqui na região metropolitana, porque a nossa população está concentrada aqui. Então, seria muito importante nós caminharmos para a formação dessa central de logística. Essa solução, então, ela conseguiu estar na concretização desse termo de referência, e o próximo passo, que já está dentro do âmbito do planejamento do Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos, diz respeito ao contato com os municípios na pessoa dos seus gestores, a fim de que seja apresentada a possibilidade de contratação direta com as associações e incrementar suas rendas. Uma outra questão importante é o sistema de informação do inventário de resíduos sólidos. E aí, em função da importância que esse sistema, e isso ficou muito traduzido também a partir da palestra de ontem, quando tanto o Loubeck quanto o membro do Tribunal de Contas puderam expor a questão do sistema de informação e inventário de resíduos sólidos, e a importância disso para quê? Porque o Estado, não obstante ele não seja responsável por estruturar a logística reversa, ele continua sendo político, assim como os municípios, responsáveis pela fiscalização e pelo exercício da polícia. E não se faz nenhum tipo de fiscalização sem que nós detenhamos a informação. A informação é o primeiro passo para que a gente possa identificar o cenário de possibilidades, o perfil gravimétrico dos resíduos que são aos produtos sujeitos à logística reversa. A política de incentivo fiscal financeiro, em relação à questão do incentivo financeiro, então, como eu estava falando, nós estamos agora numa reunião com a Secretaria da Fazenda, que passou a integrar um capixaba de resíduos sólidos. E essa foi uma grande conquista do Fórum, na medida em que nós temos um projeto já minado, mas pendente de análise perante a Comissão de Impacto Financeiro do Estado do Espírito Santo, um projeto voltado à isenção tributária das movimentações de resíduos recicláveis. Tá? Então, ele ainda não foi publicado, mas no âmbito do CONFAS já existem os convênios que servem de suporte, né, à questão tributária. Consequentemente, nós estamos avançando agora para um projeto que está fazendo uma análise do impacto desse benefício, que nós possamos atrair empresas que operem a reciclagem no Estado do Espírito Santo. Em relação à questão do plano, os planos são traduzidos, então, em programas, projetos, estratégias, ações, metas e custos. E isso tudo vem a estar exatamente no âmbito dos programas, como vocês podem ver, são apontadas inúmeras ações, atores essenciais, ou são as secretarias de meio ambiente, ou a ADERES, ou as secretarias dos municípios, as próprias empresas, mas que a gente precisa reforçar uma situação. Se a empresa não opera, o Estado é obrigado a cobrar e a fiscalizar. E isso remete a uma ação que foi disseminada aqui no Estado, e a que fez referência ao Fabrício na exposição dele, que foi a questão dos pneumáticos. Em 2014 ainda, nós tivemos uma reunião com a ANIP e a ABIP, cobrando a implementação da logística reversa, e, na ocasião, nós pudemos constatar que os municípios estavam pagando uma conta que não era deles. E essa conta dizia respeito exatamente a custo de destinação e transporte, inclusive armazenamento de pneus inservíveis, que eram suportados pelo erário público. Então, nós temos uma situação de não conformidade, de enriquecimento ilícito por parte do poder do setor produtivo, em detrimento do público, uma vez que essa responsabilidade não é dele. Então, para que possa avançar também, precisamos dar o devido enfrentamento. É claro, chamar diálogo, sim, mas na ocasião
então, esse diálogo não foi profícuo, de tal forma que foram distribuídas para os promotores de justiça as ações civis públicas relativas à logística reversa de pneus. Lembro-me também que a doutora Anícia chegou a ajuizar uma ação em relação à questão das embalagens, mas, na ocasião, isso não foi muito à frente, embora hoje o cenário seja outro, e esse cenário aponta para a incorporação do sistema de justiça, esse nível de responsabilidade que é incorporar no sistema econômico o sistema ambiental e seus impactos, e suas afetações aos limites planetários, e, consequentemente, também incorporar a importância de uma axiologia voltada à inclusão e redução das desigualdades sociais. É indubitável que existem entraves à logística reversa, isso existem falhas na legislação, existem, muitas vezes, acordos setoriais, eles são formados sem metas específicas, identificando o que cada um dos entes que compõem a cadeia são responsáveis por fazer. Isso não tira a responsabilidade do setor produtivo em se debruçar sobre essa questão da logística reversa e em viabilizar isso do ponto de vista ambiental, e econômico e social. Então, com isso, eu finalizo a exposição, digo para os senhores que há muito ainda a se fazer no solo capixaba, mas acreditamos que com essa movimentação do capixaba de resíduos sólidos, conseguimos agregar muitas pessoas que estão e têm interesse na temática dos resíduos sólidos, inclusive o nosso fórum com mais de 150 pessoas, tá? Todas com suas instituições respectivas participando, e aí aproveitamos, então, para convidar eles que desejem participar, basta enviar um e-mail para o meu e-mail, que eu adiciono, e você fica sabendo do nosso calendário de reuniões e das nossas ações. Obrigada, se eu consigo aqui. Mais uma vez, eu queria agradecer ao Marcelo pela oportunidade, me desculpar pelos tempos, enfim. Não, a gente agradece, obrigada. Nós temos que agradecer muito, eu queria agradecer muito a doutora Isabela. Não precisa, né, acho que todos nós aí vemos a profundidade, né, você fez todo um histórico da questão que envolve a modernidade, né, toda essa opção civilizatória pela produção de consumo, que evidentemente trouxe aí essas consequências. Na verdade, a questão da logística reversa, como a questão dos resíduos, a questão da opção que nós fizemos realmente pelo consumo, e aí aquele problema, né? Os países mais desenvolvidos, que mais consomem, que tem um maior problema. O Brasil, um país em desenvolvimento, um consumo razoável da população, né? A gente tem que reconhecer que nós crescemos de uns anos para cá, o consumo cresceu muito, as pessoas tiveram mais acesso, né, aos bens de consumo, e isso, evidentemente, criou ainda mais, vamos dizer assim, maiores problemas na questão que envolve a política nacional de resíduos sólidos e a sua solução. Nós percebemos na fala do secretário que nós temos um gargalo, temos desafios muito grandes pela frente aqui no Espírito Santo, né? Não estamos, precisamos avançar, né, na questão da logística reversa. O fórum me parece um ambiente bastante adequado, porque o fórum, ele vamos dizer assim, foge um pouco das amarras públicas, né? A gente tem um ambiente privado, ele é muito bom, e não deixa de ser também um ambiente, nós estaremos lá trabalhando em conjunto. Eu faço um convite à querida Isabela, a colega, para que, desde já, aí, a gente possa depois, internamente, com os colegas, talvez você fazer essa apresentação maior, eu acho que seria interessante, didaticamente. A gente fala isso com a maior humildade, né? As questões ambientais são inúmeras e são complexas, né? Cada um aí que agarra pelo chifre do boi uma matéria dessa e se aprofunda, né? E sabemos que nós temos aí mudanças, muitas vezes, nas comarcas, nos colegas, por exemplo, colegas que chegaram agora em Linhares, tem novos colegas, né? Então, a gente pode, realmente, deve, talvez, aí marcar um encontro, né, com os promotores, seus assessores,
e ouvir essa palestra maravilhosa, essa aula, né, mais detidamente, e convidar a professora, né, da Universidade Federal, que falou naquele evento lá. Podemos convidar também outras pessoas, outros indicados aí que possam falar um pouco para a gente, inclusive a doutora Janine, do MPT, né, para falar um pouquinho para a gente. E a gente, talvez, Isabela, aí a gente criar realmente uma estratégia de trabalho mais alinhada, né, com todos os colegas, e aí eu acho que é bastante legal. E eu faço aquele convite, né, chamar o pessoal do consumidor. Né? Você viu que quando você começou lá a sua fala, você começa falando na questão da produção, né? A importância da melhor tecnologia, ou seja, quanto mais você melhora o procedimento, a produção, o sistema de produção, quanto mais você investe na melhor tecnologia, você vai ter também, ao final, produtos que estão mais aptos à reciclagem, né? Porque aí você vai ter realmente uma possibilidade de estar reciclando esse produto. E temos ainda, por mais que a gente queira só falar de logística reversa, temos ainda problemas ainda no Espírito Santo de aterro sanitário. Lixão a céu aberto é muito raro. Não vejo hoje no Espírito Santo esse problema, mas aterros sanitários esgotados, né? Esgotados, no norte principalmente. Então, quanto mais a gente investir na logística reversa, quanto mais a gente investir nas associações de catadores, a gente vai diminuir o impacto, né, e a contaminação do solo. Então, as pessoas têm que entender isso. Por isso que é muito importante a gente trazer o indivíduo, né, a pessoa, o dia a dia, a pessoa entender que começa lá na casa dela, né? Eu aqui em casa, de vez em quando, eu vejo alguém jogar uma embalagem, eu falo assim, lavou a embalagem, passou uma água aí, pô, vai chegar lá no catador, pode chegar limpinha, para ele poder manusear aquilo. Então, assim, a gente falta ainda, né, essa consciência, mas a gente tem que entender, né? Essas coisas a gente tem que ir construindo para também não ficarmos aí como ecochato, né? Tinha essa expressão um tempo atrás, né? Então, assim, eu acho que melhorou muito, hoje nós temos uma consciência muito maior, mas precisamos avançar. Então, eu queria dizer o seguinte, nós tivemos algumas perguntas aí para o secretário, ele respondeu pelo chat, porque ele teve uma outra reunião, mas para a Isabela, o que acontece? A pessoa, quando dá aula, quando ela esgota o tema, as pessoas praticamente não têm pergunta. Na verdade, Isabela, nós tivemos muitas manifestações no chat, parabenizando pela palestra, e alguns comentários, mas não tivemos pergunta, questionamento. Mas ficou aí no site, acabou de entrar ali, ó, colega Farias, eu não sei se você está no chat aí, ó, apareceu muito isso. Então, assim, eu fico muito feliz, né, da palestra ter alcançado as pessoas. Eu diria que foi uma aula, né, e uma aula filosófica, porque nós tivemos aí uma introdução do porquê que a gente está trabalhando com logística reversa, né? A gente não levantou pela manhã. O legislador, para vocês terem ideia, a Política Nacional de Resíduos Sólidos demorou 20 anos para construir, ou seja, é toda uma construção filosófica para você chegar a essa conceituação. Aqueles que estão nos assistindo, pessoal que não é da área, tem muito engenheiro, biólogo, eu sugiro também, e mesmo o pessoal da área, sugiro uma leitura da nova lei. Eu até chamo de nova lei, porque, Isabela, eu fui lá, a gente está olhando a lei de saneamento, é tanto rabisco, que é uma nova lei praticamente, né? Podia ter mudado o número dela, porque é tanto rabisco, né, que a 11.445 ficou de 2007, ficou tão rabiscada que praticamente é uma nova lei, mas está lá. Eu sugiro uma leitura conjunta, né, porque elas se falam muito. Os conceitos, por exemplo, de resíduos estão lá na lei de saneamento, então eles se falam. Então, eu já encaminhando aqui para o final do evento, desses 2 dias, gostaria muitíssimo de agradecer ao secretário. Foi boa a fala do secretário para ver que como nós precisamos avançar. Ele foi muito humilde, reconheceu a dificuldade. Isso é muito bom, né? A pessoa reconheceu a dificuldade de trabalhar com isso. Mas eu não sei se eu chamo assim, depois eu tenho que aprender com a Isabela, mas a impressão que me dá é que nós temos um serviço público de saneamento referente a resíduos, e me parece que nós temos aí uma atividade privada, né? Que é a logística reversa, mas que tem o poder público como grande fiscal. Então, assim, é uma atividade meio híbrida, né? A gente tem a responsabilidade privada, mas o ente público tem que estar ali fomentando, fiscalizando e também facilitando,
né, facilitando aí a construção, com incentivos fiscais, com toda aquela moldura que o Luciano Lobé nos deu ontem. Então, eu gostaria de caminhar para o encerramento. Nós temos até um evento agora, não sei se os colegas de Media Training, aí do pessoal da comunicação, muito legal vai ser o evento. Queria caminhar para o final, agradecer muito a todos os palestrantes, né, ao Luciano Lobé, ao Alexandre Trindade, ao Fernando, ao Fabrício, à Isabela. O Ministério Público está à disposição. Esse encontro de logística reversa não vai ser o último. Nós já temos, nós precisamos fazer novos encontros, e aí a gente pode fazer até por produto, sabe, Isabela? A gente pode separar por produto, trabalhar os acordos setoriais de produto. Como está no Espírito Santo a questão do pneu? Como é que está a questão do vidro, da embalagem? A gente pode fazer por produto e trazer as empresas, aí trazer as empresas para o debate, né? Trazer as empresas para poder estar debatendo, e lembrar que a Findes esteve aí com a gente hoje. A Findes esteve aí com a gente, já se colocou à disposição para estar no debate, ou seja, os caminhos estão abertos. O que precisamos agora realmente é nos organizar, né? Nos aproximar, Fórum, Ministério Público, todos eles, nos aproximar da iniciativa privada e construir mais uma política pública, ou pelo menos induzir a construção dessa política pública. Isabela, como você é a nossa representante feminina do evento hoje, eu ia te convidar para você fechar o evento. Pode ser? Você aceita? Queria agradecer a presença de todos, dizer que o Ministério Público tem se colocado como membro da sociedade civil na luta pela implementação dos direitos ambientais, e o Ministério Público, desse sistema de justiça que eu fiz referência, ele é um parceiro da sociedade civil, e a sociedade civil se apropriar de toda a sociologia aqui de referência, que é a importância realmente da inclusão social das pessoas, que é a questão dos tratos ambientais adequados, e a questão também da geração de emprego, renda, e, enfim, do ponto de vista da economia, a criação de postos de trabalho verdes, vamos dizer assim. Então, com isso, eu gostaria de declarar encerrados os trabalhos e nos colocar sempre de portas abertas para dialogar com todas as instituições que assim o desejem. Obrigada. Valeu, obrigado. Abraço, gente. Paz e bem, hein? E se cuidem, por favor. Tchau, tchau.